Hoje a gente vai falar do balanço de pagamentos, dando continuidade aí aos nossos estudos sobre o setor externo da unidade 4. Tá? A gente já falou sobre uma introdução no primeiro vídeo, no segundo vídeo a gente falou de taxa de câmbio e hoje a gente vai falar de balanço de pagamentos. E o que é balanço de pagamentos? Ele é o registro contábil de todas as transações econômicas que o país realiza com o resto do mundo, ou seja, com os demais países. Né? Isso é registrado em um determinado período de tempo. Lembra da variável fluxo? Então, o balanço de pagamentos de um ano refere-se a toda a movimentação daquele ano. Né? O balanço de pagamentos permite avaliar a situação econômica em relação à economia mundial, qual é a situação econômica do país. No balanço de pagamentos são registradas as exportações, importações, serviços de frete, serviços de turismo, doações entre países, transferência de capital de empresas estrangeiras, né, tanto daqui para lá como de lá para cá, empréstimos com o exterior, tanto a gente tomando emprestando de lá, como a gente também emprestando para lá, né, todos esses registros são registrados no balanço de pagamento. Todas as compras e vendas de moeda estrangeira são registradas no balanço de pagamentos. Ele funciona como um balanço mesmo contábil tradicional, onde os débitos são iguais ao crédito, ou seja, para cada débito há um crédito de valor correspondente. A mesma lógica dos lançamentos que são efetuados na contabilidade tradicional. Tá? Qual que é a estrutura do balanço de pagamentos? Né? Como é que funciona o balanço de pagamentos? Né? A gente podia comparar, antes de a gente entrar na estrutura do balanço de pagamentos, a gente pode comparar o balanço de pagamentos como um caixa. Né? Um caixa, vamos pegar um caixa de supermercado. Né? Se você pegar um caixa de supermercado na abertura do dia até o final do dia, né, quando for fechar, para saber qual que é o saldo de caixa, né, você vai contabilizar ali no caixa todas as entradas, né, de recursos, seja por cartão de crédito, por cartão de débito, em dinheiro espécie, né, se o gerente retirou dinheiro para levar para a tesouraria, se retirou dinheiro para fazer um pagamento no caixa, e no final do dia você vai apurar quanto que ficou. O balanço de pagamentos funciona na mesma lógica, só que as entradas e saídas são operações de empresas e pessoas no país com empresas e pessoas no resto do mundo. Então, como o Banco Central tem que controlar a entrada de divisas, né, seria como se fosse um caixa das divisas que o país tem. Então, tudo que é transacionado com o resto do mundo vai para o canal do Banco Central, nesse controle do Banco Central, onde ele apura, né, geralmente todo mês, a apuração mensal do saldo do balanço de pagamentos. Tá? Então, a estrutura do balanço de pagamentos é a seguinte. Primeiro, a gente tem dentro do balanço de pagamentos a balança comercial. Né? Ela é muito divulgada nos jornais, nos telejornais, nos jornais online. Né? O saldo da balança comercial fechou em queda em relação ao trimestre anterior. Né? O saldo da balança comercial fechou em superávit de tantos bilhões. Então, sempre a gente vê isso sendo divulgado. E o que significa a balança comercial? A balança comercial ela registra todas as exportações e importações de mercadorias. Nada mais é que o registro de entrada e saída, né, das moedas oriundas das exportações e a moeda que eu preciso para poder pagar as importações. Então, o registro comercial mesmo, da troca de comércio de exportações, né, de bens entre países. Depois da balança comercial, a gente tem a balança de serviços. A balança de serviços, ela já registra o montante pago referente a serviços. Né? Enquanto na balança comercial a gente está falando de bens, né, bens físicos, aqui na balança de serviços eu estou falando de um frete, né, de uma viagem de turismo, pagamento de um serviço. Então, registro separado, bens na balança comercial e serviços na balança de serviços. E depois eu tenho a balança de capitais, onde eu vou registrar capital de firmas estrangeiras que ingressam no país, né? Empréstimos que empresas estrangeiras contraem no país, pagamentos de empréstimo que as empresas fazem no exterior, né? Tudo vai ser, quando eu trato dessa movimentação financeira, investimentos que empresas ou pessoas físicas fazem no país, por exemplo, no mercado de capitais, eu vou registrar aqui na balança de capitais. Tá?
A soma dos débitos e dos créditos dessas três balanças devem ser igual, tá? Então, a soma dos débitos das três balanças, conjuntamente, tem que ser igual à soma dos créditos das três balanças, que é a mesma estrutura do balanço contábil tradicional. Para tudo débito, há um crédito de valor correspondente. As somas têm que ser iguais, tá? Então, só a gente subdividindo mais um pouquinho aqui para a gente explicar melhor. Então, primeiro a gente tem a balança comercial, que eu estou falando de mercadorias mesmo, mercadorias físicas, né, importações. O FOB aqui significa Free On Board, que é sem frete, tá? Então, realmente, por exemplo, se eu vender soja para o exterior, eu vou registrar aqui as toneladas de soja de exportações, mas o frete que eu pagar para poder exportar isso, eu vou registrar aqui na balança de serviços. Então, na balança de serviços, eu estou registrando viagens internacionais, transportes, seguros, rendas de capitais, né, lucros, juros, dividendos e lucros reinvestidos pelas multinacionais, serviços diversos, royalties, assistência técnica, serviços governamentais. Então, estou tudo registrando isso aqui na balança de serviços, tá? Depois eu tenho transferências unilaterais, por exemplo, quando eu recebo alguma doação de fora, donativos, ou em divisas, ou mercadorias, eu recebo aqui, né, eu contabilizo nessas transferências unilaterais. Tá? E quando eu somo a balança comercial, né, A, B, balança de serviços, e C, as transferências unilaterais, eu vou ter o saldo do balanço de transações correntes, né? O saldo em conta corrente, a soma de A mais B mais C para apurar o saldo da balança de transações correntes, o balanço de transações correntes. Logo em seguida eu tenho a estrutura lá, dentro da estrutura lá de capitais autônomos, né, tem movimentos de capitais autônomos ou balanço de capitais autônomos, são transações monetárias, que não envolvem mais comércio em si, mas investimento em dinheiro, transferência de capital. Então, estou falando de investimentos diretos líquidos, reinvestimentos, movimentações de empréstimo e financiamentos de empresas e pessoas aqui no Brasil com o resto do mundo, né? Estou falando de amortizações, capitais de curto prazo, que são reinvestidos aqui em títulos do governo, em capitais em ações de empresas, toda essa movimentação é registrada aqui na movimentação de capitais autônomos. Depois eu tenho uma conta aqui chamada erros e omissões, porque no balanço de pagamentos, às vezes as contas não fecham, tudo por erro de contabilização, né? Que como o débito tem que ser igual ao crédito, então quando há algumas divergências, né, a gente contabiliza aqui em erros e omissões. Aí quando eu somo o saldo do D, que é o balanço de transações correntes, né, que é a soma de A mais B mais C, então eu tenho D. Quando eu somo D, né, que é transações correntes, mais o movimento de capitais autônomos, mais erros e omissões, eu tenho o saldo do balanço de pagamentos, né, que vai apurar no final daquele fluxo, daquele período, se houve se houve maior entrada ou saída de divisas no país. Né? E depois eu tenho uma outra conta que é o financiamento do resultado, ou financiamento oficial compensatório. Então aqui, se por exemplo, se faltar moeda, se estiver faltando moeda, divisas para poder honrar os compromissos, o banco, o país tem que efetuar empréstimos no exterior, chamados empréstimos de regularização. Né? Quando eu tenho mais débito do que crédito em moeda estrangeira, eu tenho que regularizar isso, tá? Mas nos últimos anos, acho que há bastante tempo, o Banco Central só tem registrado saldo positivo no balanço de pagamentos. Então, vamos dar continuidade. Aqui eu tenho um gráfico que mostra o saldo das transações correntes do Brasil de janeiro de 2005 a janeiro de 2020. Né? O saldo de transações correntes, aquela primeira opção, a balanço de transações correntes. Aqui, para você ter uma ideia, quando você olha aqui, está vendo do zero para baixo, tem um longo período, né? Hoje, por exemplo, no janeiro no janeiro estava com saldo negativo. Então a gente tem vários períodos que a saída, quando você soma lá o balanço de transações correntes, que é o balanço as mercadorias, os serviços, os donativos, em bastante período,
né, na maior parte do tempo, a gente tem saldo negativo nessas contas, né? Isso é ruim, né? Não é ruim. O que significa, né? O que significa esse saldo negativo na balança de transações correntes? A maior parte do tempo está negativo. Essa parte vermelha aqui está toda negativa. Né? Isso significa o quê? Trata-se de uma transferência de poupança dos demais países para o Brasil. Né? Ou seja, muitos países em desenvolvimento apresentam um saldo negativo na balança de transações correntes. Normalmente, esses países em desenvolvimento têm um volume de poupança pequeno, né, que não é suficiente para atender as demandas internas do país, e ele precisa de complementar essa poupança interna com poupança externa. Então, por exemplo, sai mais dinheiro do que entra nas transações correntes, mas aí lá no movimento de capitais autônomos, na movimentação financeira, né, eu compenso por investimentos estrangeiros. Então, quando eu tenho, por exemplo, eu vou somar as exportações com importações, mais as transferências de renda, que a gente viu lá com a renda enviada ao exterior, quando isso aí dá negativo, né, como o saldo do balanço de pagamentos tem que dar credor no final, zerado, assim, para não precisar de fazer empréstimo, eu posso criar situações que eu tenho uma atração de investimentos estrangeiros. Então, quando o saldo é negativo na balança de transações correntes do Brasil com o exterior é compensado por investimentos estrangeiros aqui, entrando na forma de investimento mesmo, a moeda estrangeira na forma de investimento, não é um problema. O problema acontece que quando eu fico devendo as contas de cima, não está entrando dinheiro para ser investido aqui e eu tenho que compensar esse débito fazendo contratação de empréstimo, recorrendo ao FMI. Aí isso pode ser um problema prejudicial, pode aumentar nossa dívida externa e tudo. Mas quando ele é compensado, o saldo de transações correntes da parte de cima da estrutura do balanço de pagamentos é compensada por investimentos estrangeiros diretos aqui no mercado de capitais, não é um problema. Significa o quê? Para gerar toda aquela riqueza aqui dentro que está indo para fora, eu estou usando poupança, né, recursos de empresas que estão vindo de fora investindo aqui no país. Então não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Tá? Só uma definição aqui para a gente entender como é que é esse saldo devedor na balança de transações correntes. A gente viu lá, quando a gente estava calculando o PIB, né, que o PIB pela ótica do consumo é igual ao consumo das famílias, mais investimento das empresas, mais gastos do governo, mais exportações, menos importações. A gente viu que esse é o cálculo do PIB pela ótica da demanda, do dispêndio. Essa diferença aqui entre exportações e importações se refere ao saldo positivo ou negativo da balança de transações correntes. Então, se a gente fizer, a gente sabe pela identidade básica da macroeconomia que produto é igual a renda e que é igual a demanda, né? Então a gente sabe que produto é igual a renda e produto é igual ao consumo, mais investimento, mais gasto do governo, mais exportações, menos importações. A gente sabe que pela ótica da demanda, dada essa equação aqui, produto igual a renda que é igual a demanda. E a gente sabe que parte da nossa renda, ou seja, parte tudo da nossa riqueza do país, parte vai para o consumo, parte vai para a poupança e parte vai para o governo. A gente viu isso naquele esquema lá da aula da introdução do mercado externo, né? Quando a gente tem aquele fluxo lá de empresas, famílias, governo, setor externo, mercado de capitais. Então a gente viu lá que as famílias recebem a renda, parte dessa renda, parte do salário das famílias vai para o consumo, parte vai para a poupança e parte vai para os impostos. Então, são as destinações dessa riqueza. A gente sabe disso. Parte vai para o consumo, parte para a poupança, parte vai para os impostos. Então, a gente pode dizer que, quando eu somo o consumo das famílias, mais investimento das empresas, mais gastos do governo, mais exportações, menos importações, isso aqui tudo é o produto da economia, que também é igual à renda, a gente pode falar que isso aqui tudo sendo também igual à renda, parte disso aqui vai para o consumo, parte vai para a poupança e parte vai para o governo, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou igualar o PIB com a destinação da renda.
Então, a gente tem o consumo do lado esquerdo da equação, o consumo do lado direito. Então, a gente pode cortar isso aqui, corta o consumo com o consumo. Aí sobrou investimento, gasto do governo, mais exportação, menos importação, igual a poupança do setor privado, mais transferências, né? Aqui o S é a poupança das famílias e das empresas, o T menos o G é a poupança do governo e o M menos X é a poupança do setor externo. Então aqui, voltando, eu vou passar o G para o lado direito, tá? Porque eu quero, a minha intenção aqui é isolar o investimento. Então, eu vou passar tudo para o lado de lá. Então, eu passei o governo, está com sinal positivo, passa para cá negativo. Né? A exportação está com sinal positivo, passa para lá negativo. A importação está com sinal negativo, passa para lá positivo. Então, quando eu passo tudo para lá e deixo só o investimento aqui do lado esquerdo, isolando o investimento, eu posso falar que investimento é igual poupança das famílias e das empresas, mais transferências que eu faço para o governo, menos o gasto do governo, ou seja, tudo que o governo arrecada menos o que o governo gasta é igual que a poupança do governo, mais quando eu pego importações menos exportações, é a poupança do setor externo. Então, o investimento todo de uma economia é composto pela poupança das famílias, mais a poupança do governo, mais a poupança do setor externo investido no país. Então, essa poupança aqui do setor externo está representando o quê? Se esse resultado for negativo, é porque está compensando os investimentos que estão entrando no país para poder compensar o saldo devedor. A gente chama o quê? De poupança do setor externo, tá bom, gente? Então, com isso, a gente finaliza essa parte do balanço de pagamentos. Só falta mais uma parte, que é o comércio internacional, para a gente finalizar essa unidade 4 do setor externo.